Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai tratar sobre os litisconsórcio. E aí, eu agradeço a vocês desde já por estarem aqui comigo nessa nossa videoaula. Não vou deixar para o final desta vez. Coloquem aí nos comentários as sugestões de vocês para outras aulinhas nossas, ok? Lança aí novas sugestões sobre o assunto que eu correspondo daqui para vocês, ok? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre litisconsórcio, ou seja, litisconsórcio, a pluralidade das partes num processo. Isso é o que é o litisconsórcio. A pluralidade tanto no polo ativo, que seria referente aos autores da ação, como também no polo passivo do processo, no polo passivo da demanda. Ou seja, neste caso, estaríamos falando de uma pluralidade de réus. Então, o litisconsórcio, num processo, em direito processual, ele significa a pluralidade de autores ou a pluralidade de réus, ou ainda, pluralidade de autores e réus, como veremos adiante quanto às classificações. Sendo assim, vamos iniciar no que tange ao litisconsórcio com o nosso Código de Processo Civil, o nosso vade-mecum, fazendo a leitura referente ao artigo 113 do Código de Processo Civil, e lembrando a todos vocês que o assunto litisconsórcio, ele está no título 2 do artigo 113 a 118 do Código de Processo Civil, aonde eu desde já recomendo sim a leitura, como eu já falei para vocês. Não se estuda processo sem se verificar a fundamentação legal, o nosso vade-mecum, que é nosso livrinho de cabeceira, ok? Então, vamos fazer a leitura do artigo 113, que define aí desde já no seu CAPT o que seria litisconsórcio. Então, vamos lá. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. Então, litisconsórcio é justamente isso, pessoal. É a pluralidade de partes num processo, seja na condição de autores, seja na condição de réus. Poderemos ter também litisconsorte misto, ou seja, a primeira classificação que nós vamos aprender, referente ao litisconsórcio, que ele pode ser ativo, passivo ou misto. Litisconsórcio ou litisconsorte ativo é a pluralidade de autores num processo. Litisconsorte passivo, a pluralidade de réus num processo. Litisconsorte misto é quando há pluralidade de autores e pluralidade de réus. Outra classificação que nós podemos fazer referente ao litisconsorte é referente ao momento da formação do litisconsorte. Sendo assim, quanto ao momento da formação, pode ser inicial, ou seja, logo no início do processo, ou também ulterior, que são os casos de intervenção de terceiros, das sucessões processuais, por exemplo, que provavelmente teremos uma videoaula aqui no nosso canal específica, porque a nossa videoaula hoje sobre litisconsorte é uma videoaula ligada à teoria geral do processo, ok? Mas teremos videoaula especificamente em relação a processo civil 1, processo civil 2, onde muitas aulas daqui do nosso canal, elas serão revistas com um aprofundamento maior, com uma completude maior, ok? No momento, resta vocês saberem que o litisconsorte, ele se classifica também em referente ao momento da formação. Então, ele pode ser inicial, logo no início do processo, ou ulterior. E aí eu chamo a atenção para os casos de intervenção de terceiros. Então, no que tange a mais uma classificação, que é a classificação do litisconsórcio quanto à autonomia da parte. Quanto à autonomia da parte, o litisconsórcio, ele pode ser simples ou unitário. Vamos lá. O litisconsórcio simples é aquele litisconsórcio onde o juiz pode dar várias decisões no processo que vai se adequar a cada um daqueles litisconsortes. Por isso que ele é simples. Já o litisconsorte, ele é unitário, quando a decisão que o juiz vai dar no processo
é uma decisão única, que vai acometer, ou seja, que vai servir para todos os litisconsórcios. E aí eu gostaria de fazer a leitura aqui do artigo 116 do Código de Processo Civil, que fala assim, muito bem, inclusive, uma definição muito boa, esse é o caput do litisconsorte unitário. Vamos lá? Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, ok? E aí, a gente viu aqui justamente a diferença básica entre litisconsorte simples e litisconsorte unitário. No finalzinho dessa nossa videoaula, eu tenho um quadrinho que eu chamo de quadrinho resumo esquemático sobre as classificações do litisconsorte, que eu vou colocar aqui para vocês, ok? Seguindo, nós temos também uma outra classificação, que é a classificação quanto à necessidade e à facultatividade do litisconsorte. Então, como a própria classificação está dizendo, os litisconsortes podem se classificar em necessários e facultativos. E aí vamos fazer a leitura correspondente no nosso Código de Processo Civil, onde no artigo 114 nós temos o litisconsorte necessário. Vamos lá? Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcio. E aí eu já chamo a atenção para vocês que estamos falando dos casos de litisconsórcio passivo unitário, ou seja, passivo, onde existe pluralidade de réus, e unitário, porque aquela decisão ela tem que ser única, referente a todos os réus. Por isso, é um litisconsorte necessário. Então, existem os casos previstos em lei e que, quando não houver essa previsão legal, os demais casos são os casos do litisconsorte passivo unitário, ok? Peço a leitura de vocês bem detalhada ao artigo 114, como nós o fizemos agora, do Código de Processo Civil. Devemos ler também o artigo 115 do Código de Processo Civil. Vamos ver a importância dele? O artigo 115, vamos lá. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será, inciso 1, nulo, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Percebam agora o parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sobre pena de extinção do processo. Justamente porque uma decisão que não observa a citação de litisconsorte necessário, que como o próprio nome está dizendo, ele é necessário em observância ao princípio da segurança processual, a decisão é nula ou ineficaz, conforme nós temos no inciso 1 e 2 do artigo 115. Então, esse parágrafo único do artigo 115 fala justamente da necessidade, da obrigatoriedade da citação dos litisconsortes passivos necessários, ok? Seguindo ainda, eu gostaria de fazer a leitura aqui com vocês, que é muito importante, do artigo 113, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por quê? Porque esse artigo 113, que nós já lemos aqui, mas vamos ler novamente. Parágrafo 1º, trata dos casos de litisconsorte multitudinário. Vamos ver o que é? Vamos ler primeiro o caput do artigo 113, mais uma vez. Lembre-se que o artigo 113 traz a definição de litisconsorte e depois passaremos para o seu parágrafo 1º. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente. Ok, até aí tranquilamente é a definição de litisconsorte.
que é a pluralidade das partes no processo. Vamos para o parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando há um número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Vamos lá. Existem casos que existem muitas pessoas que integram, ou seja, muitos litisconsortes que iriam integrar a relação processual. Tá certo? Então, nesse caso, para não comprometer a celeridade do processo, né? Não comprometer, por exemplo, a rápida solução desse litígio, o juiz pode, e por que não deve, limitar a quantidade de litisconsorte neste processo, ok? Então, já adianto para vocês que normalmente é uma prática jurídica, mas está sempre modificando, o juiz limita até 10 no polo passivo. Ok? Seria 10 litisconsorte no polo passivo. Lembrem-se, e mais uma vez eu vou fazer a leitura aqui para vocês no parágrafo 1º, que estamos tratando de litisconsorte facultativo. Por isso que o juiz, diante de uma certa quantidade de pessoas que venha dificultar a celeridade do processo, a rápida solução do litígio, o juiz poderá, sim, limitar essa quantidade de pessoas, né? E aí se chama de litisconsorte multitudinário, ok? É interessante também que vocês façam essa leitura e quando tivermos uma videoaula aqui mais aprofundada referente a processo civil, quando nós iremos ver as intervenções de terceiros detalhadamente, iremos nos aprofundar neste assunto, sim. Ok? Então, para vocês que gostaram da nossa aula, eu agradeço a atenção, peço que compartilhem o vídeo se gostaram, deixe o like de vocês, ative as notificações que é muito importante. Gente, se inscreve aqui no nosso canal, mais uma vez, como eu falei no início da nossa videoaula, deixa sugestões, deixa comentário, ok? Que aí a gente pode cada vez mais enriquecer as nossas videoaulas e atender às expectativas de todos os ouvintes que estejam aqui participando do nosso canal. Ok? Muito obrigada a vocês, fiquem com Deus e como não poderia ser diferente, simbora aprender direito?